Bom dia, povo. Tem gente aí já acordada? Hello? Bom dia. Domingo que o Senhor nos fez. Estamos vivos. Você vai congregar hoje? Se você é aqui do Rio de Janeiro, da região aqui de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, Taquara, Cidade de Deus, Gardênia, Pechincha, e não tiver um lugar para estar hoje, vem estar com a gente aqui na IPAM. Nós teremos reunião às 9 da manhã e reunião às 11, às 18 e às 21 e às 20 horas. Mas se você tem a sua igreja, não deixe de congregar. Congregar é bíblico, é importante você criar liga com os irmãos. Eu tô virado hoje, gente. Eu não preguei o olho a noite toda. Acontece essas coisas comigo de vez em quando. Tô chegando aqui na IPAM. Olha que legal, ó. Deixa eu mostrar um negócio aqui, quer ver? O pessoal do louvor já tá aqui já, ó. Esses carros aqui são do pessoal do louvor. Eles chegam às 7h30 da manhã para orar, para se preparar, para passar o som, deixar tudo alinhado, para poder então ministrar. Então, eu acredito muito na igreja do Senhor Jesus. Ah, pastor, a igreja não está limitada a 4 paredes. Claro que não está limitada a 4 paredes, porque a igreja é você. Mas quando nós estamos na comunhão dos irmãos, a Bíblia fala que ali o Senhor ordena a vida, a bênção. Ali o Senhor ordena a paz. Então é muito importante que você congregue, que você venha, você vá na sua igreja, ou você venha para IPAM para estar congregando, para estar na comunhão. Viu? Eu quero deixar essa palavra para você. E eu fui ensinado a amar a igreja local, sabe? Ensinado a estar na igreja. E hoje, algumas pessoas apenas encaram a igreja onde elas possam obter algo. Quem pensa assim, pensa errado. Porque eu não vou na igreja para obter algo. Eu vou na igreja para me colocar à disposição do reino, para servir. Porque o evangelho tem a ver com servir, com o dar, com o existir para alguém, ser útil para alguém. Então, se envolva com a sua igreja, procure saber em qual área que você pode servir, que você pode ser útil. Eu tenho certeza que você tem pontos fortes e pontos fracos. Foque nos seus pontos fortes, aquilo que você sabe que é bom, sabe que você pode render bem naquela área. Foque nisso, né? Então, seja um servo, um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Numa geração líquida que nós vivemos,
Nós temos que mudar essa situação e criar raízes. Crie raiz num lugar. Independente dos defeitos, das situações, não existe igreja perfeita. Não existe liderança perfeita. Cuidado com os modismos. Deixa eu dar um toque para você aqui. Eu já viajei esse mundo todo. Já vi muita coisa. Já vi muito fogo de palha. Já vi muita gente inventando modelos e mecanismos. E o Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho tem a ver com o Cristo crucificado e ressurreto. O Evangelho tem a ver com negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Cristo. O Evangelho tem a ver com perdão. O Evangelho tem a ver com graça, mas a graça verdadeira. Não entra nesse papo de que no final das contas todos serão salvos. Eu fiquei sabendo esses dias que existem algumas células, alguns encontros, você sabe, células, onde é proibido falar de inferno, de pecado, é proibido confrontar. Querido, Jesus disse que ele veio trazer a espada. Ele veio trazer confronto. Mas o confronto que ele veio trazer é para nos levar ao nível de vida dele. Então, o Evangelho, ele não tem que agradar as minhas expectativas. A palavra do Senhor, ela tem que me confrontar e me levar a uma mudança, a uma transformação de vida, de caráter, de comportamento, de hábitos. Então, meu irmão, vamos voltar às raízes, Eu sou de um tempo onde a gente ia para a igreja e o nosso prazer estava na casa do Senhor e não tinha ninguém com a placa na porta dizendo por favor, entre aqui você é isso, vem, eita, legal, a galera fazer isso eu acho maneiro, mas a gente ia para a igreja porque entendia que aquele era o nosso lugar e que ali eu estava servindo ao reino de Deus, eu não tinha interesses, aquilo era suficiente para mim, me bastava. Hoje algumas pessoas vão para a igreja como consumidoras e se ela não gosta do produto, ela troca de loja. Sabe? E queridos, não tem a ver com a gente. Não. Por isso que existem tantas opções de evangelho hoje, porque as pessoas escolhem aquilo que fazem bem aos seus ouvidos. Mas a Bíblia fala que nos últimos dias surgiriam pessoas que não conseguiriam lidar com a sã doutrina, causaria comichão nos ouvidos, e aí elas vão atrás de algum evangelho que vai dar o que ela quer, vai massagear o ego dela, sabe? Então não vai pregar, por exemplo, que Jesus te ama, mas ele também é a justiça, que Jesus te ama, mas que é necessário santidade. Davi, quando na primeira tentativa de trazer a arca de volta para a cidade de Davi, deu ruim, deu errado. Depois, quando ele entendeu a maneira certa de fazer, ele disse: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, queridos, o evangelho não mudou, não. Estão pregando para você um evangelho aí de uma graça que não exige arrependimento, confissão de pecado, mudança de vida, que é incompatível com uma vida carnal. Esse evangelho é pirata. Não entra nessa, não. Viu? Outra questão também que eu tenho reparado. Estou aqui na porta da igreja, daqui a pouco eu vou entrar. É sobre o perdão. Como é difícil
nesses dias. E como que nós nos ofendemos por coisas bobas, por coisas pequenas. Deixa eu falar uma coisa. Tem situações que não merecem o seu tempo. Eu ouvi de um pastor de 80 anos de idade, pastor John Hagee, ele dizendo o seguinte, numa conferência de pastores que eu estava nos Estados Unidos, ele falou: o seu tempo é sua vida. O que é a vida? Ele falou: o que é a vida? A vida é aquilo que você faz com o seu tempo. A sua vida é o resultado do que você faz com o seu tempo. E aí ele emendou, ele seguiu dizendo a seguinte coisa: não deixe que as pessoas joguem fora os seus dias. Como é que as pessoas jogam fora os nossos dias? Às vezes é a gente resolvendo picuinhas, areiazinhas, sabe? Coisas que de cunho apenas são tão sem importância real, mas que nos bloqueia de fluirmos em quem Deus quer que nós sejamos. Então é tempo de deixar para trás as picuinhas, é tempo de voltarmos ao Evangelho. Eu vou pregar hoje, nessa manhã, sobre jogue o machado fora, uma palavra baseada no livro de Juízes, no capítulo 19. E o título da mensagem vai ser Ungido para vencer os abusos. Como que às vezes, algo que nos causam, que a vida nos traz, ou que pessoas nos causam, nós entramos num desejo de querer nos vingar daquilo, e a nossa vingança, ela só piora a situação. Por isso que o Senhor Jesus diz: minha é a vingança. Você vai ver que por conta de uma situação terrível, um dos textos mais tristes da Bíblia, um dos textos mais complicados de se pregar na Bíblia, Juízes 19, 20 e 21. Muito complicado, mas que tem lições para nós ali. Tem lições para nós, tenho certeza que tem lição que vai abençoar a sua vida. Então, se você pode vir, faça um esforço. Porque tem gente que às vezes ela se esforça para acordar cedo, pegar uma praia, curtir tudo, e por último ele pensa: se sobrar um tempo eu vou na igreja. Não, queridos, voltemos ao Evangelho, mas buscai primeiro o reino de Deus. Viu? Então, que o Senhor abençoe o seu dia. Ore por mim, ore por minha casa, ore pelos meus filhos, ore pelo ministério que o Senhor confiou a nós. Tem dias que são pesados, tem dias que são pesados, mas quando nós estamos às vezes tão abatidos, o Senhor tem sempre uma palavra de ânimo, de esperança, de alegria. Então, eu gostaria muito de ter vocês aqui hoje, em uma de nossas reuniões. Então, se você é do Rio, aqui da nossa região, vem fazer uma visita. Se você não é, se prepare para visitar a gente um dia. Terça-feira agora, por exemplo, na Terça Profética, eu estarei recebendo aqui um homem que é uma referência para a minha vida, que é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele vai estar aqui com a gente na terça-feira. Como ele diz, a sustância. Brutal, menino, brutal. E eu tenho muito que aprender com ele. Como eu tenho que aprender? Aliás, tenho que aprender com tanta gente. Essa é a graça do Evangelho, porque o Evangelho, a igreja, ela é o corpo de Cristo, meus irmãos. Corpo. Seu rim tem uma função, seu fígado tem outra, seu estômago, sua mão, seu olho, seu nariz.
E seu nariz trabalha para o corpo, seus olhos trabalham para o corpo, seus pés trabalham para o corpo, seus ouvidos, suas orelhas trabalham para o corpo, seu cérebro trabalha para o corpo, sua mão trabalha para o corpo. Tudo funciona para o corpo. Eu acho que é essa visão que nos falta. Funcionar para o corpo. Você sabia que um grande jogador de basquete, estou na dúvida agora, Michael Jordan, que se aposentou em 99, foi ele ou o Magic Johnson. Ele era um excelente atleta, o melhor do time. Só que ele de uma das declarações dele, ele fala que no time ele jogava muito em função dele. E ele colecionou algumas derrotas, mesmo sendo o melhor do time. A partir do momento que ele entendeu que ele tinha que jogar não no time, mas para o time colecionou 6 campeonatos consecutivos. Isso é uma visão que nos falta. Trabalhar para o corpo. Não trabalhar simplesmente no corpo. Há uma diferença em trabalhar no corpo e em trabalhar para o corpo. Guarde essa palavra na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça derramar bênção sem medida nesse domingo sobre a sua vida. Que o Senhor renove as tuas forças. Que o Senhor te encha de alegria por poder estar na casa dele. Eu amo estar na casa do Senhor, o meu Deus, e dar a Ele o melhor que há em mim. Que haja em você um coração assim. Que o Senhor te abençoe, meus irmãos. Tenha um excelente domingo. Em nome de Jesus. Amém. Paz.